Nightcrawler é um criptídeo famoso em algumas regiões dos Estados Unidos. Ele seria um ser bizarro de cor branca, com pernas longas e cabeça colada ao seu tronco, sem pescoço, ombros e nem braços. Os primeiros relatos dessa criatura são da década de 90, mas somente em 2007 ela ganhou um certo destaque. Nesse ano, um morador da Califórnia relatou ter sido acordado pelos latidos altos do seu cachorro em uma noite. Ele saiu para verificar o que estava acontecendo, porém não encontrou nada. Ele então decidiu verificar nas imagens das câmeras que tinha do lado de fora de sua casa, se elas teriam capturado alguma imagem de alguma coisa. Ao ver as imagens, ele se assusta, pois algo bizarro aparece passando em meio às árvores que tinham próximas de sua casa. Aparentemente, eram 2 Nightcrawlers. Ele então entra em contato com uma emissora de rádio para dizer sobre esse incidente, e foi aí que a lenda desses seres ficou ainda mais conhecida. Com o passar dos anos, outros relatos começaram a surgir, sempre com esses seres aparecendo ao fundo, caminhando sem aparentemente fazer nada e nem incomodar. Existem até mesmo estátuas em referência a esses seres em alguns bosques. Algumas teorias sugerem que, na verdade, devido à sua aparência bizarra, esses seres seriam alienígenas. Mas agora, o que de fato seriam esses seres? Quais seus objetivos e o porquê de não aparecerem com frequência? Talvez não queremos saber. Na pequena cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, uma criatura estranha começou a ser vista no final da década de 1960. Conhecida como Mothman, ou então Homem-Pássaro, era descrita como uma figura humanoide gigantesca, com olhos vermelhos brilhantes e enormes asas. Testemunhas relatam que ele conseguia voar numa velocidade incrível e impressionante e costumava ser visto pairando áreas isoladas e em volta de pontes. Os primeiros relatos surgiram quando 2 casais dirigiam à noite por uma estrada deserta e avistaram o Mothman. Assustados, tentaram fugir, mas a criatura os seguiu, voando rapidamente acima do seu carro. Outros relatos começaram a aparecer, sempre descrevendo a mesma criatura, com olhos aterrorizantes e uma sensação de presságio. O medo começou a tomar conta dos habitantes da cidade e as aparições de Mothman se intensificaram. As pessoas começaram a acreditar que ele era um sinal de tragédia. Isso ficou evidente quando, em dezembro de 1967, a ponte Silver Bridge, que conectava Point Pleasant ao raio, desabou misteriosamente, matando 46 pessoas. Muitos acreditam que o Mothman havia sido um aviso para a tragédia que estava por vir. Apesar de todas as investigações que foram feitas em cima desse caso, ninguém sabe exatamente o que era o Mothman. Ninguém sabe exatamente se era uma criatura, um homem, enfim. Hoje ele é simplesmente uma lenda urbana que ronda aquela região. E até hoje tem gente que fala que viu ele por algum lugar e ele ainda é visto como uma mensagem, como um presságio de algum desastre que vai acontecer. Na escuridão de uma noite de verão, algo com olhos brilhantes e de aparência estranha apareceu e deixou o mundo em choque. Hoje vou te contar sobre a criatura de Dover. Em 1977, em Dover, Massachusetts, adolescentes relataram encontros bizarros. Uma criatura com cabeça de melancia, olhos laranja brilhantes e corpo esguio e sem pelos. Ficou conhecida como o Demônio de Dover. O primeiro a vê-la foi Bill Bartlett. Ele descreveu um ser pequeno, rastejando sobre rochas, com dedos longos e finos. Parecia mais um alienígena do que um animal terrestre. Outros avistamentos seguiram, sempre à noite, sempre fugazes. Testemunhas descreveram um ser que se movia de forma não humana, emitindo sons estranhos, como um miado alto ou um grito de... O Popobava é uma lenda urbana originária da ilha de Pemba. Você já ouviu falar do criptídeo de Van Meter? O monstro de Van Meter